pessoal, eu sou a Júlia Herculano e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Health. Hoje estamos aqui com nossos convidados Miranda Portela, pesquisadora especialista em HPV da Universidade de Camilópolis. Bom dia, pessoal, obrigada pelo convite. Mariana Gonçalves, portadora do HPV. Bom dia, Júlia, é um prazer estar aqui. E Lívia Ferraz, ativista do movimento feminista que está em uma incessante luta sobre a educação sexual para meninas do 8º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio. Bom dia, pessoal. Estou muito contente pelos espaços de fala que abriram para mim. Todas elas vão enriquecer o nosso debate e nos ajudar a tirar algumas dúvidas na nossa discussão de hoje sobre o vírus do papiloma humano HPV. Para iniciar, Mariana, sabe nos dizer se tem consciência de como contraiu a doença? Então, Lívia, eu acredito que possa ter sido pelo contato sexual com algum infectado, já que não utilizei preservativos de qualidade durante toda a relação, ou por mais difícil que seja, talvez possa ter me contaminado por espéculos vaginais mal esterilizados. Mariana, eu vi que você tem bom conhecimento sobre a transmissão da doença, isso é muito importante. Mas além do uso de bons preservativos, devemos sempre nos lembrar da importância da vacinação, que inclusive é disponibilizada gratuitamente no SUS. Existe a bivalente para a prevenção dos tipos 16 e 18 para meninas a partir de 9 anos, e a vacina quadrivalente para a prevenção dos tipos 16, 18, 6 e 11. Bom, o engraçado é que a comunidade científica sempre teve o ideal de criar uma vacina que prevenisse o câncer. Acontece que agora temos, e ela é de baixa adesão em algumas regiões. Talvez aquela história do autismo de alguns anos atrás tenha trazido medo para a população. Conta mais sobre isso, eu sempre tive curiosidade sobre o tema. Então, teve uma disputa entre dois laboratórios farmacêuticos com a descoberta da vacina. Quando um finalmente descobriu, outro lançou uma fake news sobre os efeitos da vacina e inventou que ela poderia até causar autismo. Nossa, que história maluca. Olha tudo o que acontece nos bastidores das pesquisas, né? Para conseguir trazer para a realidade, Mariana, você teve algum sintoma antes de descobrir que tinha contraído a doença? Quando eu descobri, eu já estava em estágio avançado, então eu fiquei muito assustada quando percebi pequenos inchaços na pele, escurecimento da área genital, verifiquei, na verdade, umas verrugas genitais de diversos tamanhos, lembrando até mesmo o aspecto de uma couve-flor. Então, assim como o prurido e desconforto na área genital e sangramento durante as relações sexuais. Vale lembrar que geralmente os portadores de HPV são assintomáticos e a doença também é transitória, então ela regride na maioria dos casos, sendo que apenas aproximadamente 2% dos casos vão evoluir para neoplasia intraepitelial e até mesmo câncer de colo de útero, pênis ou ânus. Porém, esses sintomas não são necessariamente obrigatórios. Um ponto que também é muito pouco questionado quando a gente fala de qualquer doença e pouco assegurado pelo governo são as questões socioeconômicas. A população que é mais vulnerável a uma doença sempre sofre um abandono de medidas governamentais. Na sua opinião, Lívia, por que esse fato acontece? Então, Júlia, para mim, é muito mais complexo do que a gente pensa. Implementar medida governamental para a população mais vulnerável seria um projeto que demoraria anos em investimento e estudo e precisaria mexer em todo o sistema educacional. Compreensão de acesso à informação, lazer de qualidade, além de todo o asseguramento necessário desse indivíduo no sistema de saúde. O problema é que isso é caro, precisa de tempo, dinheiro e investimento no Brasil. Poucas coisas que trazem retorno financeiro são investidas. E isso é uma pena, né? Porque pensando a longo prazo, as medidas preventivas são muito mais baratas do que tratar os próprios doentes. Isso me faz pensar em questionar outro ponto. Eu li em uma das suas pesquisas que as mulheres formam um grupo que predomina sobre o conhecimento do HPV. Na sua opinião, por que atualmente essa é a nossa realidade? Poxa, Ju, enquanto eu fazia a minha pesquisa de campo no estado de Minas Gerais, muitas vezes me questionei sobre isso, sabia? Eu pensei, será que está relacionado ao machismo empregado na nossa sociedade? Isso porque, em grande parte, as mulheres são orientadas a tomar anticoncepcional já na adolescência e, portanto, acabam frequentando mais os postos de saúde. Ou porque desde menores é deixado como obrigação da mulher se proteger da gravidez, até mesmo mais do que das doenças sexualmente transmissíveis, e portanto acabam estando mais próximos das informações do HPV. Verdade, Lívia, o machismo está empregado nas pequenas coisas, só não vimos porque algumas situações já viraram hábitos comuns, né? Mas para você, Lívia, se você pudesse mexer em apenas um ponto que talvez mudaria todo esse cenário, em qual ponto você mexeria? Nossa, Ju, a resposta para mim é muito fácil. Com certeza a educação. A educação é a base da resposta para a maioria dos problemas da sociedade, assim como as doenças, assim como o próprio HPV. Realmente, as pessoas pensam o porquê de estudar, sendo que elas não vão deixar de contrair a doença. Exatamente, Mari, mas estão vendo só a ponta do iceberg. Por exemplo, se você tivesse tido uma educação sexual de qualidade, provavelmente você não teria contraído a doença porque você saberia como se prevenir.
E a gente formando com a educação jovens conscientes, os jovens indo para a escola e longe das ruas, pensando, se perguntando, discutindo, se informando, saberam se questionar e entender o que é essa doença, como se prevenir, onde recorrer, qual o diagnóstico. Só assim, com a educação de qualidade, a gente pode finalmente deixar para trás os problemas que já deveriam estar controlados. E isso é um problema do nosso sistema educacional, não tem nada a ver com a individualidade, né? Então não é culpa da Mari ela não saber como se prevenir. É culpa do sistema não dar orientação correta para os jovens que precisam. A Mariana chegou a falar que demorou, para descobrir o HPV, que ficou assustada com os sinais e sintomas. Quando você era jovem, você seguiu o calendário vacinal? Como foi o tratamento? Como foi a eliminação das verrugas? Então, eu tenho 28 anos e em 2014, quando iniciou o calendário de vacinação do HPV, eu já havia completado 20. Aí eu não fazia mais parte do programa da rede pública para vacinar. E quanto à vacina, eu só pude ser vacinada após a descoberta da infecção, quando eu tinha uns 25 anos, onde foi ofertada a vacina pelo SUS para os portadores da doença. Realmente, Mari, ela deve ser ofertada para meninas de 9 anos e mulheres de 45 que são portadoras da doença. Mesmo após a vacinação e todo o acompanhamento médico, eu passei a receber o tratamento para as verrugas. E como o HPV já estava no estágio avançado, as verrugas maiores foi utilizado o método de CAF para retirar com o mínimo de dano do órgão. Então, utilizaram um fio que conduz energia elétrica em baixa voltagem. E essa cirurgia durou uns 20 minutos. E durante todas as outras consultas, já era certo que eu deveria utilizar um outro método para retirar as microverrugas. E foi feito o método a laser, onde o médico, com auxílio de uma câmera, com esse método foi eliminado as verrugas maiores, mas durante todo o acompanhamento médico já era certo que eu teria que utilizar outro método, porque havia microverrugas. Então ele utilizou um método com o auxílio de uma câmera, ele retirou o restante das verrugas. E como o meu tratamento durou algum tempo, mesmo após a cirurgia e o laser, algumas verrugas surgiram novamente. Então eu passei a utilizar a podofilina, onde eu fazia aplicações locais e eram em 4 dias. E eu precisei repetir esse procedimento umas 3 vezes depois. Chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigada, meninas. Se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais. Foi muito especial ter vocês aqui. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Me sigam lá nas redes sociais. _Frida não se calou. Teremos um próximo episódio com a Miranda para trazermos informações mais técnicas sobre o HPV. Tenham um bom dia.